Olá, senhores! Voltamos aí com mais uma questãozinha de ótica da FUVEST novamente, FUVEST 2019. Olha só o que ela fala. 3 amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de cipó. Colocam um pouco de água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pela de uma calota esférica. Percebam que ele não vai formar uma semicircunferência, é uma calota esférica. Quando o Sol está a pino para aproveitamento máximo da energia solar, a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo é aproximadamente. Note a dot, para uma lente plano convexa, ele já te fornece a equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes, né? 1 sobre f, que seria igual a n da lente sobre o n do meio menos 1. Ele já deu como n do meio vale 1, então fica o n sobre 1 é o n menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, dentro de um parênteses, onde os raios R1 e R2 são os raios das faces da lente. Como uma das faces já vai ser plana, né, que é a superfície da água, e toda face plana tem raio infinito, 1 sobre infinito tende a 0. Então, a FUVEST já deixou a equação mastigadinha para você, certo? E ainda ele explica, sendo N o índice de refração da lente e R o seu raio de curvatura. E índice de refração da água ele deu 1,33 e agora vamos ter que recolher as informações que ele deu. Bom, primeira coisa, eu trouxe para nós aqui um semicírculo. Vou aumentar, deixar ele grandão. Porém, ele fala para vocês aí no texto, chama atenção que ele vai encher com água e não vai formar um semicírculo, mas sim uma calota esférica. Todo esse ambiente aqui, ó, tá preenchido por água para nós, certo? Isso aqui tá tudo com água. Esses dois traços aqui ficaram mais fortes, vamos deixar eles mais fininhos. Fechou? Tudo isso daqui é água para nós. Bom, ele garantiu para nós que este diâmetro aqui, desde essa extremidade onde a água encosta ali a sua superfície, encosta ali na calota esférica, né? Até esta outra extremidade. Ele garantiu para nós que esse diâmetro vale 14 centímetros, que é essa informação que foi dada aqui. Ele também garante que 1 centímetro é a profundidade máxima deste líquido. Então, aqui, ó, essa altura aqui, ela vale para nós 1 centímetro, certo? E nós sabemos que se a gente ligar a extremidade do semicírculo aqui, ó, deixa eu tentar levar esse 14 para baixo aqui para ajudar. Se a gente pegar a extremidade desse semicírculo aqui até a outra extremidade, isso daqui representa para nós o nosso diâmetro, certo? E esse diâmetro, obviamente, ele passa exatamente pelo centro deste semicírculo. Então, aqui seria o centro da circunferência. Ou seja, aqui, a distância desse ponto até a circunferência é o que nós chamamos de R. A distância desse ponto a qualquer ponto da nossa circunferência é o que nós chamamos de R. Não há necessidade para a nossa resolução, mas se você quiser, você também pode representar isso do outro lado, tá? A distância de qualquer ponto da circunferência até o centro dela é o nosso raio. Percebam que aqui em cima agora, ó, a gente conseguiu enxergar um triângulo retângulo. Olha só, que eu vou desenhar amarelinho aqui para nós, ó. Esse triângulo, ele tem aqui um ângulo de 90 graus, garantindo para nós, então, que é um triângulo retângulo. Nós sabemos que esse pedaço aqui, cateto da base desse triângulo aqui, ele seria metade do diâmetro, ou seja, se o diâmetro ali do líquido vale 14 centímetros, esse pedaço vale 7. E a altura deste cateto seria pegar o raio, que é tudo, e tirar 1 centímetro dele. Então, isso daqui ficaria R menos 1. Portanto, nós temos um triângulo retângulo, onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é o R, vai ser um cateto, que é o R, menos 1 centímetro ao quadrado,
mais o outro cateto, que vale 7 ao quadrado. Isso aqui vai ficar r quadrado é igual, vamos desenvolver o quadrado da diferença? Então, é o quadrado do primeiro, r, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, fica o primeiro, que é r, vezes o segundo, que é 1, vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 1, mais o 7 ao quadrado, que vale 49. O 2r passa para o outro lado positivo, o r quadrado que lá estava continua positivo e o r quadrado do lado direita que está positivo passa negativo. E do outro lado da igualdade fica 1 mais 49, que vai dar 50. R quadrado com menos r quadrado corta, portanto 2r vale 50, então a gente consegue descobrir que o raio dessa circunferência é 50 dividido por 2, que vale 25 centímetros. Olha a viagem da questão para a gente poder conseguir enxergar qual é o raio da face convexa para nós. Olha só, a nossa face que vai funcionar como lente aqui, ó, essa face convexa, ela tem um raio, que é o raio R, que nós acabamos de descobrir que vale 25 centímetros. A outra face dessa lente é essa parte aqui, que é a face plana. E o raio vale zero para nós, vale infinito, perdão, para nós aí. Fechou? Então agora, senhores, eu trouxe para nós a nossa semicircunferência agora, só que agora a ideia é a seguinte. Ele quer saber, né, a pergunta dele foi, quando o Sol está a pino, ou seja, garante para nós que os raios solares chegam lá do Sol paralelos entre si. Então o raio vem aqui, ó. Esse daqui ele vai passar um pouquinho fora, não serve. Todos os raios que vão chegando aqui para nós, ó, eles chegam paralelos entre si. Não sofrem desvio nessa primeira face, certo? Vão só refratar quando chegar na face curva, na segunda face para nós. Ele quer saber a distância em centímetros entre o centro do filme e a palha seca para iniciar o fogo. Ou seja, ele quer saber o seguinte, a hora que esses raios baterem na segunda face e sofrer uma refração, como essa lente atua como uma lente convergente, todo raio que chega paralelo ao nosso eixo principal, ele tende a convergir para o foco dessa lente. Lembra dessa propriedade? Então aqui, ó, a gente tem todos os raios convergindo para a distância focal. Então o que ele está pedindo para a gente calcular em relação ao centro óptico da lente é aonde eu devo colocar a minha palha. A nossa palha, obviamente, ela tem que ser colocada no foco. E, portanto, a distância que a gente quer calcular aqui seria a distância focal. Por isso que ele fornece para você a equação do fabricante. Então, olha só, essa equação do fabricante vai ficar 1 sobre F, que é igual a N, que é o índice de refração da lente, que é água, vale 1,33, menos 1, vezes 1 sobre R. Cuidado! Se o raio entrar em centímetros, a distância focal sai em centímetros aqui. Lembre-se que essa equação do fabricante, ou equação de Rayleigh, ela pode aparecer em função da vergência. E a vergência sempre precisa sair em dioptria, e para isso o raio teria que entrar em metros. No nosso caso, como eu quero a distância focal, a gente pode deixar esse raio em centímetros. Então o raio vale 25 centímetros. Mais uma observação. Toda vez que você tem uma face convexa, que é o nosso caso ali, né? Aquela face ela é convexa, a gente tem o raio dela positivo. Se essa face fosse côncava, no caso da lente ter ficado desta forma aqui, ó, aí a face seria côncava, aí o raio teria que entrar negativo. E essa inversão, o côncavo negativo, convexo positivo, é para que o sinal já saia coerente, correto, ou seja, como a lente é convergente, eu tenho que achar uma distância focal positiva. Então o sinal já é pronto para isso, tá? Então, meninos, lembre-se que essa face, por ser convexo, o raio é positivo. Então, nós vamos ficar aqui 1 sobre F é igual a 1,33 menos 1, que vai dar 0,33. Como essa conta aqui, ó, ela dá 0,33, se nós lembrarmos, o 0,33, 3, 3, 3, 3, uma dízima, ela vem do 1 dividido por 3, certo? Então, eu vou trocar 1 dividido por 3, 1 sobre 25. Portanto, a gente chega aqui 1 sobre F, vai ser 1 sobre 3 vezes 25, que é 75. Se a gente inverter a equação, F sobre 1, então eu tenho que inverter o outro lado,
ficaria 75 sobre 1. E, portanto, a gente chega aqui... Opa! Não muda. Essa distância focal, ela vale 75 centímetros para nós. O que dá aí para nós como correta a nossa alternativa A. Fechou, senhores? Eu espero que você tenha entendido, compreendido a questão. Se sim, dá aquela curtida no vídeo para ajudar a gente aí. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Toda semana eu vou estar soltando dicas aí para os vestibulares no final do ano. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.